Olá, João. Boa tarde. Tudo bem, meu amigo? Olá, Cris, boa tarde. Prazer estar contigo. Obrigado pelo convite. Cara, o prazer é todo nosso. A gente tem aqui uma proposta muito legal nesse canal de levar informação, melhorar a gestão e a performance de nossos colegas hoteleiros, né? E é uma satisfação enorme estar com você aqui nessa sala, nesse canal, trazendo, ajudando a gente a criar, de certa forma, criar autoridade para o Bibook, você que já tem uma jornada com a gente aqui, é cliente da gente. E, João, você tem uma jornada na hotelaria, estava falando para mim há pouco, que você é mineiro, mas mora em Jundiaí, e tem uma jornada na hotelaria na área de controller, né? Em redes, grandes redes internacionais. Conta um pouquinho do João Venâncio para a gente, vamos falar assim, para a gente poder, para o pessoal que está assistindo a gente e vai ouvir a gente nos nossos canais de podcast. Bacana, bacana, Cris. Eu comecei na hotelaria em 84, já faz um pouquinho de tempo, já fazem quase 40 anos. Iniciei na área operacional, tive uma breve passagem pela área operacional e depois migrei para a área administrativa e financeira, em especial controladoria e finanças. Aliás, eu comento com o pessoal que esta curta experiência na operação, ela é de grande valia até hoje, né? Contribui muitíssimo com a minha atividade, porque não tem experiência melhor do que olhos nos olhos com o cliente, tá? Eu comento com a equipe, com o pessoal da controladoria, que quando o pessoal, o controller, o gerente administrativo, o coordenador administrativo, quando eles não têm um pé na operação, quando eles não entendem do negócio, podem acontecer duas coisas. Eles, com o intuito de contribuir, atrapalham, tá? Porque antes de qualquer norma, antes de qualquer procedimento, vem o consenso. E caso eles não tenham experiência na área operacional, o que pode também acontecer? Eles perderem a oportunidade de dar uma grande contribuição. Então, eu sempre comento que o ideal seria, para aqueles que estão na área administrativa de um hotel, de uma pousada, caso eles não tenham a vivência na operação, que eles procurem fazer estágio, procurem se envolver com as demais lideranças do hotel, para conhecer o negócio, para falar do negócio e sair um pouco do tecniquez. Tá? Por outro lado, aqueles que, porventura, estejam nos ouvindo e pretendem ingressar na área, então, a dica percorra o caminho do hóspede primeiro, entenda quais são as demandas, quer seja na recepção, quer seja de reservas, alimentos e bebidas, cozinha, todas as áreas, que seguramente isto vai auxiliar. Bom, foi o caminho que eu trilhei. Eu comentei contigo que comecei em 84, rapidamente migrei para a área administrativa. Toda a minha formação profissional foi na Accor, tá? Eu entrei na Accor em 84, fiquei por 30 anos, né? Passei por vários hotéis, tive várias experiências super bacanas, desde apoiar na implementação de processos, abertura de hotéis. Tive também uma experiência, foi um projeto que eles realizaram na época para trazer um software customizado, certo? Já estava implementado em outros países. Eu fiz parte desse time que fez a tropicalização, né, dessa ferramenta, e eu fui convidado para liderar uma área que até então não existia, que era Centro de Serviços Compartilhados. O que é o Centro de Serviços Compartilhados, né? Vamos simplificar, pensando na centralização das atividades administrativas e financeiras. Então, cada hotel tinha a sua estrutura administrativa, cada qual apresentava a sua apuração de resultado, e entendeu-se que para otimizar, né, os processos e, ao mesmo tempo, para padronizar, bem como para cumprir os prazos
que eram necessários para a consolidação, tá? Nós desenvolvemos um departamento, comecei com uma equipe de projeto na época, acho que foi em 2007, tá? Com 11 pessoas, e 3 meses depois nós estávamos com uma equipe de mais de 100 pessoas, viramos 5 hotéis, depois 11, depois perdi a conta, chegamos em 80 hotéis, apurando o resultado no 3º dia. Foi uma experiência legal, né? Eu mais aprendi do que contribuí, porque participei da elaboração dos processos, do modelo centralizado, né? Então, todos os hotéis espalhados pelo país estavam conosco, né? E, ao mesmo tempo, também redefinir, né? Com o apoio das equipes, o modus operandi que ficava no hotel. Uma vez que o fato de levar essas atividades, contabilidade, fiscal, folha de pagamento, a parte financeira precisava pagar para receber, né? Fez com que nós redesenhássemos o processo no hotel. Bom, então essa foi foi o período que eu trabalhei na Cor. Depois eu trabalhei um tempo com consultoria, fui para outros segmentos, fui ver outras coisas, né? Fui para prova de conceito, né? Outras áreas, falando de outros negócios. E aí quem começa na hotelaria, fica na hotelaria, hoteleiro eis-me aqui, tá? Então cheguei em 2019 na Hotelcare. Lidero o departamento de controladoria e finanças, né? É uma empresa, a Hotelcare é uma empresa nova, constituída em 2019, né? Mas como nós costumamos dizer, com vários profissionais com muita experiência, é uma equipe multidisciplinar, né? Com vários valores, né? Aliás, você os conhece. E a somatória da experiência de todos nós, quer seja na área de marketing, controladoria, finanças, operação, desenvolvimento, relacionamento com os parceiros e com os clientes. Eu vi o bate-papo seu com o Jefferson, ele chutou 150 anos, mais ou menos, né? Eu diria que sim. Eu acho que se somar, vai ultrapassar a barreira de 150. Isto fez com que nós tivéssemos, né, apesar do período da pandemia, se nós considerarmos que a empresa foi constituída em janeiro de 2019, o primeiro hotel foi em junho ou julho, só que aí veio a pandemia. Quando você pula o período da pandemia, só por um tempo muito curto, né? Mas mesmo assim a gente está numa velocidade interessante. Estamos chegando agora, nos próximos dias, né, abriremos mais alguns hotéis, estaremos com os hotéis. Então, pelo contexto, né, com a empresa abriu, veio pandemia, eu acho que o desenvolvimento está bem bacana. E estou feliz em poder contribuir e desenvolver este departamento de controladoria e finanças. Bom, acho que é tudo. Legal, João. Deu um barulho atrás de você. Acho que faz sentido a gente falar que foi um trovão, né? Parece que em Jundiaí está caindo no céu, né, João? Exatamente. Tá? Fazem uns 15 minutos que começou a chuva, está muito forte. Tá? Forte mesmo. Estava tentando tudo aí. Tá forte. De vez em quando dá uns estrondos aqui, tá? Mas vai dar tudo certo. Vamos em frente. Ô João, muito legal Bom, vocês são parceiros, mais que clientes, parceiros sensacionais aqui do B-Book. São um carinho enorme, um prazer enorme trabalhar com vocês. Eu que aprendo a cada dia mais com você, com o Jefferson, enfim. E aprofundando um pouco mais, assim, eu acho que tem tudo a ver você com esse tema nosso, né? A formação do preço do ponto de vista financeiro, do ponto de vista contábil na hotelaria. Mas eu queria aproveitar a deixa, né, antes de entrar mais no detalhe do conceito. E na hotelaria você tem a controladoria que trabalha ali na recepção, enfim, trabalha ali na área comercial, na reserva, fazendo o controle, né,
do lean, do out, enfim, do consumo. E existe a controladoria, o controle financeiro, né, João? Tem gente que eu já vi confundir essas duas controladorias, principalmente aquelas pessoas que não têm uma profundidade muito grande na hotelaria. Conta pra gente exatamente esses que não são dois setores, acaba sendo uma controladoria, sempre é uma controladoria, mas a importância de um e a importância de outro na hotelaria. Perfeito. O departamento administrativo e financeiro, quer dizer, Cris, para qualquer segmento, né, não só hotelaria, qualquer empresa, faz-se necessário ter um departamento administrativo e financeiro. Aí no conceito que nós estamos, o departamento de controladoria, liderado por um profissional, né, geralmente a origem do profissional do controle é a área contábil, a economia, mas não necessariamente precisa ser dessa área, né? É possível ter controllers com uma visão sistêmica, olhando para o todo e tendo como suporte um braço técnico, né? Então, por exemplo, o controller não é contador, mas se ele tem um bom contador, um bom contador do lado, está tudo certo, sucessivamente. Como que eu vejo, tá? A gestão do negócio, tá? Eu acho que muito antes de falar do departamento, da controladoria, e talvez estivéssemos falando de marketing, talvez da área operacional, acho que a gente tem que voltar um passo atrás e pensar qual é a proposta de qualquer empreendimento, de qualquer empresa, né? Porque a partir daí fica fácil conceituar, né? Então, a partir do momento que você tem uma empresa, a tendência é que essa empresa reúna recursos, né? Recursos complementares, quer sejam recursos de marketing, operação, RH, tecnologia e, por que não, também o pessoal de finanças, com o intuito de resolver e atender uma necessidade de um cliente, tá? Isto pode ser desde construir, prestar um serviço, como produzir um produto ou revender, tá? Bom, então o propósito de qualquer empreendimento é resolver uma necessidade do cliente. Consequentemente, na outra ponta, né, o equilíbrio dessa questão qual que na perspectiva financeira, qual que é o objetivo da empresa? O empresário, ele disponibilizou seus recursos, certo? Abriu mão, muitas vezes, de um custo de oportunidade, de uma outra oportunidade que ele teria para aplicar o recurso, e aplicou com o intuito de, uma vez prestando esse serviço, uma vez vendendo esse produto, que esse capital investido, tá, tenha um retorno, né? Obviamente, um retorno que seja interessante, que seja um retorno que, se comparado com outros negócios, faz sentido fazer esse investimento. Então, vamos aterrissar, vamos chegar na hotelaria. Então, a leitura é o mesmo. E onde que entra a controladoria? Onde que entra o profissional da área administrativa e financeira? Apoiar, né, trabalhar junto com as demais áreas, com a área operacional, com a gerência geral, vamos ficar só no hotel, trabalhar junto com marketing e vendas, trabalhar junto com as demais lideranças, com um objetivo comum. Qual é o objetivo? Prestar um serviço de altíssima qualidade, atender a expectativa do cliente, reter esse cliente, porque não é prestar serviço uma única vez, a retenção faz-se necessária, porque nós estamos falando de um negócio de curto, médio e longo prazo, um negócio perene. E por que eu estou enfatizando este ponto? A continuidade, a retenção do cliente. Porque depois nós vamos falar de custo. E aí eu vou desdobrar um pouquinho essa questão de custo e falar, olha, cuidado, cortar o custo pelo custo, sem olhar o negócio, não faz muito sentido, mas vai ficar para os próximos... depois eu tratarei essa questão. Então, o papel do controle, o papel da área administrativa, de mãos dadas com as demais áreas, ser um departamento complementar para assegurar que os recursos que foram colocados à disposição daquele empreendimento sejam bem aplicados, e bem aplicados no tocante ao hotel. Eu estaria dizendo o seguinte, que
que tenha o controle que todo e qualquer serviço prestado seja de fato registrado, que todo e qualquer serviço prestado ou produto vendido seja de fato recebido, que todos os recursos de fato vão para os cofres do hotel, da empresa. Então você precisa ter o controle de todas as questões e que todos os desembolsos realizados sejam reembolsos que de fato mereçam serem realizados, né? Então, quando eu comento isso com a minha equipe, eu digo, olha, o fato de eu garantir que esse desembolso, esse pagamento de uma nota tem 3 cotações, é o mínimo, mas não significa muita coisa, porque a grande questão é avaliar se de fato essa aquisição desse produto de fato precisaria dele, se de fato a quantidade que foi comprada ela é necessária, se não foi comprada uma quantidade mais do que o necessário para os próximos dias, e se de fato, se esta aquisição ou essa despesa ou esse gasto, se ele contribui de fato para a prestação do serviço, consequentemente para a formação e maximização do resultado do hotel. Então, o papel da Procuradoria, de modo geral, é apoiar as demais áreas, alimentar com informações atualizadas e ajudar na construção do resultado. Na construção, não na justificação do resultado apresentado. Não é aquela ideia, olha, chegou no final do mês, se o resultado foi bom, somos bons, deu tudo certo, se o resultado foi mais ou menos ruim, tira mais o brinco, né? Tira uma letra de desculpa e fala, bom, deixa eu ver qual a frase que eu vou usar. E dá desculpa. Não, nós temos que sair de uma posição reativa, né? É isso que a gente demanda aqui na Hotel Care. Nós temos que ser gestores, e gestores você tem que construir o resultado, não ser reativo. Você está dizendo que a controladoria, vamos dizer assim, a parte de administração e custos, ela não deve ficar só acompanhando, mas também atuar para garantir o resultado e o retorno do investimento, fazendo sugestões e, vamos lá, acompanhando de maneira ativa o plano, né, de negócios e o resultado do negócio, o fluxo de caixa do negócio. E assim, para avançar um pouco mais aqui, João, e não alongar muito o conceito de controladoria, nosso webinar é para falar do conceito de formação de preço, né? A gente até tem um bônus que a gente vai dar aí, que o B-Book vai lançar um e-book com conceitos básicos, né? Uma série de materiais, nem só um e-book. A gente também vai entregar uma ferramenta que é uma planilha para poder você que não faz ainda conseguir construir o acompanhamento do fluxo e o resultado do seu hotel, saber quais são os custos, quais são as despesas, e nós vamos chegar lá explicando um pouco melhor como que isso vai construir o conceito de formação de preço. Mas quando a gente fala do conceito de formação de preço, eu queria ouvir de você o que realmente importa, né, na formação de preço do hotel. Tem gente que simplesmente faz referência do preço em relação ao mercado. Vou lá, olho no destino meu preço, como é que está o preço do destino, eu já vi muita televisão assim, eu acho que o meu hotel vale tanto, né? O meu quarto não pode ser vendido por tanto, o meu quarto tem que ser vendido por tanto. Existem pessoas, né, que têm uma formação administrativa e financeira que realmente entendem da formação de preço. João, o que realmente importa na formação de preço do hotel? E aí, eu vou deixar você livre para puxar do lado financeiro, que é o tema hoje nosso aqui, né? Da construção do preço da tarifa do quarto. Perfeito, pois bem, Cris. O que interessa é a combinação na formação de preços para qualquer. Eu entendo que para qualquer empreendimento, de qualquer segmento, mas aterrissando para a hotelaria, o que importa é a combinação de interesse. Combinação de interesse do cliente numa ponta e do prestador de serviço na outra ponta. E que interesses são esses? O cliente que quer satisfazer uma necessidade por um preço justo
na outra ponta, um prestador de serviço que quer atender por um preço que permita cobrir os seus custos fixos, variáveis, as suas despesas, e que sobre um valor para fazer, para formar o lucro, para maximizar o resultado. O retorno do investimento. Exatamente, o retorno do investimento. Então, partindo deste ponto, Cris, qual é o cuidado que se deve ter quando a gente, é comum, tá? A gente definir o preço, precificar, partindo da estrutura de custo. Então, as regrinhas famosas, né? Meu custo é 10, então, olha, para eu ter lucro, etc., então eu vendo por 20, por 30. Qual o problema de ir nessa direção? Primeiro problema, que, obviamente, tem que combinar com o outro lado, tem que combinar com o cliente, obviamente que o cliente ele tem outras opções no mercado, tá? E essa conta não vai fechar. Quando nós pegamos a nossa estrutura de custo, definimos o preço em função da nossa estrutura de custo, a gente está, de uma forma até inocente, acreditando que o cliente vai topar pagar, inclusive, a nossa ineficiência. Então, a leitura, por isso que eu começo dizendo que definir preço é a combinação de interesses, eu entendo que nós precisamos enxergar qual o valor, não o preço, qual o valor que o cliente dá para o nosso produto, para o nosso hotel, qual é o valor monetário que ele está disposto a desembolsar para pagar naquela diária, naquele hotel, naquele perfil. Tem que ter um olhar no mercado como um todo, olhar os concorrentes, verificar qual a posição do seu hotel perante aos demais hotéis que estão presentes naquele mercado, que estão também em condições de atender a necessidade desse cliente. Então, a regra, eu entendo que, primeiro, você tem que entender qual é o valor que o mercado está disposto a pagar para uma determinada prestação de serviço. Aí, em função, você inverte, em vez de você sair de, olha, eu pego o custo e falo, este é o meu preço e vai para o cliente, não. Você ouve o mercado, você ouve a expectativa do cliente, você entende qual é a precificação da sua concorrência, né, dos hotéis equivalentes, e aí, a partir daí, você aterriza na cooperação e diz, olha, com este valor, qual é o limite de custo que eu tenho que ter? E aí pode acontecer duas coisas. Você entender que você tem condições de prestar aquele serviço para aquele público, por exemplo, tá? Sem falar de segmentos, mas talvez fosse para atender um determinado segmento. E aí você chega à seguinte conclusão, olha, pelo o valor que o cliente, aceita pagar, eu não consigo prestar esse serviço. E aí, muitas vezes, você tem que abrir mão e reposicionar e atender tão somente aquele serviço que a conta fecha, que o valor que o cliente paga, menos os esforços ou custos e despesas que você terá para prestar aquele serviço com altíssima qualidade. A gente não, toda vez que eu falar de questão financeira, obviamente que nós estamos falando com altíssima qualidade sempre, tá? E, obviamente, que sobre um retorno. Por isso que tem que ser o equilíbrio dos interesses. Por quê? Se for para prestar um serviço, se for para ter uma taxa de ocupação, se for para ter um desgaste do produto, e no final do dia, ou por que não, no final do mês, dá prejuízo, nós temos que repensar o negócio. Então, como desenvolver esta precificação? Ouvir o mercado, entender qual é o potencial de valor, até onde eu posso chegar. Compreendi quais são os gastos que eu terei para prestar esse serviço.
Aí fica fácil, né? Um valor menos o outro é a margem de contribuição, daqui a pouco a gente chega no ponto de equilíbrio, né? Então, qual é a recomendação? A recomendação é que você procure trabalhar com a margem de contribuição. De uma forma simplista, o que é a margem de contribuição? É o valor que cada prestação de serviço, por que não cada apartamento, cada diária, deixa para cobrir as despesas fixas. Vamos trabalhar nessa linha mais simples, para todo mundo entender, e também contribuir para a formação do lucro. Então, numericamente falando, digamos que eu tenho uma diária de 100, digamos que para prestar esse apartamento ocupado, ele me custa 40, então a margem de contribuição é 60. Esse 60 será utilizado para cobrir as despesas fixas, por exemplo, despesas administrativas, marketing e vendas, IPTU e companhia, seguro, e formar o lucro. Quando, Cris, eu analiso a margem, eu começo a, de fato, pensar o meu negócio, pensar a minha precificação de forma estratégica. Por quê? Tá? Imagina o seguinte, obviamente que todos nós sabemos e entendemos que o custo fixo, por si só, né, compreende que aquele valor que, independente da ocupação do mês, esta conta vem. Então, por exemplo, você tem um quadro de pessoal, você tem uma folha de pessoal, digamos que é 50 mil, você tem um outro gasto de contratos de elevadores, de contratos de TV a cabo. Então, o que acontece? Quando você começa o mês, tá, você já começa com um desafio muito grande. Significa que se a sua estrutura de custo fixo for 60 mil, significa, obviamente, né, só para exercício, se você passar o mês todo, chegar no final do mês e não tiver uma venda, obviamente, que você vai ter que desembolsar 60 mil de qualquer sorte. Então, conceituando de trás para frente, esse é o custo fixo. E o custo variável? Legal. João, sim, fica à vontade. Deixa eu te dar uma interrompida, porque você já está avançando a milhão na pauta e a gente precisa voltar um pouquinho para manter alguns conceitos aqui. Bom, mas vamos lá, eu gostei demais, eu fiquei quietinho te ouvindo, porque eu acho que faz total sentido, é uma aula que está tendo. Agora, vamos lá. O que eu gostei que você falou ali, recordando alguns minutinhos atrás, é que o que realmente importa na relação à oferta e demanda, você tem o preço no meio. Só que o que define o preço é o valor percebido. E o que realmente importa, segundo o que você colocou, me corrija se eu estiver errado, e quem define o valor percebido é o cliente. Quer dizer, é o mercado, né? É a demanda. Isso é legal, porque isso vincula com aquela área nossa lá de trás, que é a percepção da demanda, que vai definir o nível do seu preço. Mas que você já colocou também, que é importante, né, você entender dos seus custos e das suas despesas, para você garantir não só a margem de contribuição, mas também o EBITDA, que é o lucro operacional ou a margem operacional lá no final. E aí a gente vai entrar nesses conceitos, ou seja, porque, assim, eu vejo muito hoteleiro falando isso, e eu acho que isso a gente quebra um primeiro paradigma que talvez sirva como talvez sim, talvez não, mas sirva como observação para muita gente. Eu acho que o meu hotel vale tanto. Na verdade, o cliente que vai dizer o quanto realmente ele percebe de valor naquele serviço, naquela propriedade. Ponto. É claro que o ranqueamento em determinados sites de mídia social, de reputação de marca, ajudam a entender esse valor, a diferença da concorrência. Mas o fato é que eu gostei muito, o que interessa é ouvir o cliente. Eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. E aí você já entrou no custeio da máquina, né? E você falou também de margem de contribuição. Eu sempre gosto, para deixar um conceito bem simples, sabe, João, de custo,
A gente usa aquele custo do varejo que é fácil, né? O custo de aquisição e o custo de venda. O custo varia de acordo com o quarto ocupado, né? O custo é aquilo que varia de acordo com o quarto ocupado, e depois que você pagou os custeios, você só dá margem de contribuição para pagar suas despesas. E para sobrar o lucro operacional, e depois do lucro operacional, o que sobrar ali na ponta. Enfim, eu queria ouvir de você. No caso da hotelaria, eu brinco, João, que o hoteleiro, ele é um cara que pega um caminhão de dinheiro e constrói um hotel, né? E depois disso, ele tem muita despesa fixa, né? Ele tem folha de pagamento, ele tem energia, ele tem água, ele tem terceiros, ele tem despesas que são fixas. E você tem que ocupar quartos, produzir reservas, vender diárias para conseguir equilibrar aquilo ali. No custeio da máquina, quando você fala de custo, né, que varia com a venda, que varia com a produção de reservas, na hotelaria, você consideraria que a energia, a água e a energia mesmo, né, energia elétrica, são custos que variam com a ocupação ou não? Você joga a energia no custeio ou na despesa fixa? Não é uma pergunta retórica, eu quero ouvir a opinião do João. Tá, a opinião do João é a seguinte, tá? Eu vou tentar falar rapidamente sobre vários custos aí que certamente estaria nessa conta. Você tem que pensar o seguinte, tá? Hoje, digamos que hoje é o dia 1º, você não alugou nenhum apartamento no seu hotel. Você tem 100 apartamentos. Você já tem um custo fixo, tá? Por isso que você tem que apurar o custo do apartamento vazio. Por quê? Você tem a despesa com o elevador, é fixo, você tem um contrato. Você tem a despesa de TV a cabo, é fixo. Você tem a mão de obra da hospedagem, é fixo. E outras despesas que vou parar por aí. Aí o que acontece? Aí o João chegou no seu hotel e me hospedei. Quando eu hospedo, até então, tá, você já fechou o custo do apartamento vago. Ou seja, qual é a conta? Você pegou isso, o custo total dividiu pela disponibilidade do mês. Tá? Bom, aí eu me hospedo no seu hotel. A partir daquele momento, entra o custo variável. Tá? Que é o enxoval, porque obviamente que o apartamento está preparado, mas aí vai ter o consumo de energia, toalha, etc, etc. E indo para a resposta de água e energia, o que acontece? Você tem as seguintes categorias: custos variáveis, aqueles que estão em função da receita ou da quantidade vendida, em função da quantidade vendida, material de limpeza, em função da receita, comissão da agência de viagem, comissão de cartão de crédito, por exemplo. Tá? Agora vamos falar, custo fixo, estrutura de manutenção, marketing e venda administrativa. Tá? Contrato da contabilidade, custo fixo. E tarifas públicas, que é a sua pergunta, nós temos a característica do semi-variável, que eu quero dizer o seguinte, é sabido que, por exemplo, a energia, até numa determinada ocupação, você vai gastar o mesmo valor. Então, por exemplo, você vai receber uma conta de 30 mil, só que a partir do momento que você escala para um outro patamar de taxa de ocupação, aí vai variar. Então, o que significa é o seguinte: se você tem um hotel que tem uma ocupação média de 40%, você já está acostumado que a sua conta de energia é 30 mil. Por quê? Tem os freezers ligados, etc, etc. A partir do momento que você salta para uma ocupação de 20 pontos percentuais acima, aí você tem um variável. Então, até na hora de calcular ponto de equilíbrio, por exemplo, o que você faz? Segrega as despesas variáveis, as quais eu falei, segrega as despesas fixas, que também foram faladas, e esse grupo, água, energia, gás, algumas vezes combustível, você dá um outro tratamento de semi-variável. Então, chutando, tá? Por exemplo, no teu hotel poderia ser uma relação, ó, 70% é fixo, 30% variável. Numa outra posada poderia ser, não, é 80-20, entendeu? Respondi?
Perfeitamente, João. Eu estava no mundo aqui, não consegui achar a tecla. Inclusive, essa questão do rateio gera é uma ciência, né? A gente teve a oportunidade de acompanhar vários hotéis fechados. Você conhece bem o Bbook BI, né? Inclusive desenvolveu seus próprios painéis junto com a gente aqui para poder fazer uma gestão, a controladoria dos hotéis que vocês administram. E alguns hotéis que a gente tem por aqui, a gente mede o consumo de energia, João. E a gente aproveitou o ambiente, se teve alguma coisa de produtivo na pandemia, porque esses hotéis fizeram demissão total, ficaram 6, 7, 8 meses fechados, e com demissão da folha total, e desligaram a câmara frigorífica, etc. E a gente conseguiu monitorar durante um semestre, às vezes mais, esse consumo de energia que é fixo realmente, e o de água também, porque esses hotéis têm esse acompanhamento no dia a dia, e os seus operacionais, eles têm meta disso, né? Hotéis têm meta de conformidade até dos processos. Mas, enfim, eu vejo que, assim, pela primeira vez a gente conseguiu ter um número do consumo de quilowatts por apartamento fixo, sem ter ocupação nenhuma, sem ter funcionário nenhum no hotel. Então, assim, isso foi um levantamento quase científico, porque realmente foi um monitoramento diário, e que a gente conseguiu ter a consolidação do rateio. Tá? Mas até aí, eu acho que o rateio geralmente é uma coisa que é muito difícil de fazer, até porque as companhias de energia, você tem o dia da leitura, o dia do faturar, é uma confusão aquilo, né? Então, até para a gente criar o ponto de leitura disso é muito legal. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, João. Quando a gente fala de despesas fixas ou custos fixos, né? A gente deixou muito claro aqui que existem aqueles custos que variam com a receita, com a produção de reservas, e existem os custos fixos, né? Muitas vezes a gente chama de despesas fixas também. No caso das despesas fixas, me fala só uma curiosidade. Você tem visto muito investimento em energia solar? Isso tem ajudado? A gente teve o marco agora, né, da taxa de distribuição no dia 1º de janeiro, enfim. Como é que está isso na hotelaria, João? Olha, interessante. Nós mesmos operamos um hotel que implementou, até muito recente, e há meses, aliás, e o benefício é substancial, tá? Então, eu não conseguiria te dizer no momento qual é o ROI, mas o impacto na estrutura de custo do hotel é gigante, tá? É benéfico, a ponto que nós já temos outras operações, tá? Que já estão fazendo estudo também, porque faz toda a diferença. Tá? E lembrando, né, obviamente, que na estrutura de custo de um hotel, tarifas públicas, energia, de fato, é um dos principais, né? Então, faz-se necessário realmente acompanhar e buscar outras alternativas. João, e tem uma outra coisa legal. Eu acho que o que fica na dúvida da gente, né, eu fico vendo, vamos para um outro caminho aqui, carro elétrico, né? Do preço de um carro elétrico. Então eu fico fazendo conta, né? A gente adora números. O consumo de combustível, não tem mais que abastecer, o quanto que ele consome em relação ao tempo, quanto de combustível ele vai me economizar, enfim. Mas será que aquelas baterias nunca vão acabar, né? Será que a placa fotovoltaica, a gente vai saber isso no futuro, né, João? Porque está muito novo para a gente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Existe uma referência que eu escuto falar há muito tempo. Eu não tenho 40 anos de hotelaria, não, mas eu já tenho 20, viu, João? Eu falo que eu sou da época que marketing de hotel era placa de estrada e guia 4 rodas. Então, mas te conhecendo, certamente você viveu esse 20 intensamente, portanto, equivale a 60, pode ter certeza. Opa aí, ó. Vamos lá. Eu escuto há muitos anos assim, uma referência na hotelaria corporativa, que muitas vezes não tem um restaurante muito elaborado, enfim, não vamos segmentar aqui, mas
uma estatística que diz que até meio funcionário por quarto, ou até 2 quartos por funcionário, é um benchmarking adequado para a folha de pagamento. Tá? E na de lazer, que geralmente aí sim tem um restaurante, e quando você tem uma estrutura de all inclusive, FAP, MAP, enfim, essas pensões, né, da hotelaria de lazer, enfim, não segmentando demais também, você teria ali até um funcionário por quarto. Esses benchmarks ainda fazem sentido ou nunca fizeram sentido para você, João? Enfim, queria ouvir um pouco sua opinião sobre isso. Fazem sentido, tá? Existem, aliás, né, empresas no mercado, né, de renome que produzem, né, disponibilizam, na verdade, histórico da hotelaria, né? Então, eu estou me lembrando aqui, por exemplo, um hotel que tem uma diária, porque obviamente que você tem que definir o perfil do hotel, né? Então, um hotel com uma diária na casa de R$300 tem um número de funcionários por apartamento 0,37, se não me engano, tá? Esses índices, né, esses indicadores de fato fazem sentido, né? Porque, por exemplo, imagine que hoje nós assinamos, o Hotelcare, tá? Assinou um contrato com um hotel, digamos que hoje é o primeiro dia da nossa operação. Então, nós vamos nos debruçar no histórico deste hotel, entender qual é a performance dele e comparar com os indicadores do mercado. Comparar com indicadores, por exemplo, dos nossos próprios hotéis, né? E trazer para uma otimização, né, da estrutura, sempre visando maximizar o resultado. Tá? Então, esses indicadores são extremamente importantes e, felizmente, né, existem empresas de renome especializadas aí na hotelaria, que todos nós conhecemos, que divulgam, né, felizmente, dão uma grande contribuição, na verdade, para a indústria, né, divulgando esses indicadores, quer seja o número de funcionários, receita média por apartamento, por exemplo, custo de lavanderia, por exemplo, por apartamento ocupado, etc, etc. Isto nos remete aqui na Hotelcare a nós apurarmos o resultado dos hotéis, tá? E já quantificar em número de apartamentos ocupados, né? Nós utilizamos o sistema uniforme de contabilidade, então os nossos números ficam comparados com o mercado e a gente faz uso desses estudos, dessas publicações para nortear realmente se as nossas operações estão bem ou não. Perfeito, João. Vamos lá. Eu agora quero adiantar um pouco mais nessa relação do custeio financeiro e da precificação, da verificação da precificação a nível financeiro, para a gente chegar mais para perto, falando de margem e markup. Mas, vamos lá. Existem margens, né? Quando você fala de preço, vamos supor R$100 de preço, os custos fixos daquele quarto ocupado, os custos variáveis, aliás, daquele quarto ocupado, imediatamente retirado do preço é o que você chama de margem de contribuição, que vão pagar depois as despesas fixas, a folha de pagamento, enfim, tudo que é despesa fixa. Se a gente for usar como referência, tá, uma tarifa de R$100, você acredita que a margem de contribuição média na hotelaria hoje seria de R$60, ou seja, 60% para pagar as despesas? E aí eu vou um pouco mais além, tá? As despesas deveriam ser por volta de 36%, ou seja, R$36 dessa tarifa de R$100 para deixar um EBITDA ou uma margem operacional, um lucro operacional por volta de 24%. Sendo mais prático na minha pergunta, uma margem de contribuição depois de pagos os custos variáveis seria por volta de 60% saudável, e um EBITDA, ou um lucro operacional, ou uma margem operacional saudável, em média na hotelaria, seria por volta de 24%.
essas referências, assim, para trazer mesmo essas referências que você citou agora, que você tem e que vocês usam, né? Faz sentido? É esse número? Ou talvez seja um pouco diferente? Enfim, é claro que não de novo segmentando, né, João? Só usando uma referência para o mercado. Tá, perfeito. É que vai muito do empreendimento, vai muito da estrutura. Então, de forma geral, tá, eu iria... te apresento uma outra visão, né? E, de novo, voltando, né? Por isso que eu bato na tecla de trabalhar com a margem, né? Então, é o seguinte, um hotel, o ponto de equilíbrio de um hotel, tá? Em torno de 30%, hoje até aceitável, 35%, né? No passado, a gente chegava, hotéis, em especial, hotéis econômicos, o ponto de equilíbrio ficava abaixo de 30%. Então, o que significa isso? Tá? Significa que, na outra ponta, você tem que ter uma diária que acomode todo o custo variável, acomode todo aquele custo direto, o fixo direto, tá? E apresente um lucro operacional na casa, só uma referência de 30% a 35%. Consequentemente, o EBITDA, ele fica por volta de 20 e alguma coisa, tá? O importante aí, Cris, tá? Quando você tem na ponta do lápis essas contas, você torna-se mais competitivo, estrategicamente competitivo, vamos dizer assim, para aproveitar as nuances do mercado. E aí, obviamente, que faz-se necessário ter ferramentas para medir, né, a temperatura do mercado, o humor do mercado, para aqueles momentos, tá, de escassez, você se reposicionar a sua tarifa. Então, o que acontece? Quando você não faz uso de uma estratégia, o que acontece? Você perde nas duas pontas. Ou você está com preço acima do que o mercado absorve, e obviamente você vai ficar com o seu hotel vazio, ou você está com a sua diária aquém do que o mercado está pagando, porque você não tem ferramentas para fazer essa gestão das suas vendas. Tá? Eu não vou me aprofundar, mas vide o que nós aprendemos, né? A hotelaria também aprendeu com as companhias aéreas, né? Isso vai ser tema para vários outros webinários. Eu volto a dizer aqui, viu, João, para aqueles nossos espectadores, ouvintes, aqueles que estão acompanhando a gente aqui, a gente vai ter tudo isso traduzido num e-book, né? Bem prático, né? Bem sintético, de uma maneira prática. Quem quiser também entrar em contato com a gente, tá? Clicar no nosso link, na nossa página. Eu até comemorei aqui quando você falou, né, João? Precisa ter ferramentas para poder monitorar a demanda e entregar o preço certo, na hora certa, né? Para o cliente certo. Tem tudo a ver com o e-book, né, João? Mas a gente já falou sobre isso e vamos falar disso mais à frente. O que eu gostei muito foi essa visão sua estratégica do preço. Eu acho isso muito legal e você já consolidou um outro benchmarking de 35% de ocupação de ser um ponto de equilíbrio. Você sabe, João, que eu acho que você deve ter vivenciado isso também, mas eu conheço um destino onde a concorrência ela é tão acirrada, é um destino que tem muitos hotéis e a concorrência é acirrada demais. E a gente tem uma série de clientes lá que eles chegam a ter um ponto de equilíbrio de 60%, porque o considerado markup 60%. Se eles trabalharem a menos de 60%, eles não dão resultado. Tá? O markup das operadoras nesse destino é um markup muito elevado. Tá? Ele é um destino que ele vive em função das operadoras. E um dos motivos pelo qual a gente tem muita presença lá é exatamente essa tentativa de melhorar a distribuição e melhorar a performance, até de venda direta, tá? Para eles conseguirem melhorar. E com o trabalho que as operadoras, inclusive com o fretamento, com eles, trava o inventário, hotéis de 280 apartamentos, com o inventário totalmente travado, com assim, 40% dedicado à operadora. Um negócio surreal. Assim. Eu acho que vale um estudo, vale um case. E uma coisa que reflete nesse destino, eu já falei várias vezes em palestras que eu dou lá, você sabe que eu sou consultor do Sebrae Bahia,
e aí eu vou lá, é que a gente é um destino que tem histórico de mão de obra. Tá? É difícil você achar isso na maioria dos destinos turísticos nacionais, onde você vê que o avô trabalhou na hotelaria, o pai trabalha na hotelaria, o filho está trabalhando na hotelaria. E você não vê bons salários, tá? Sim. Essa questão do considerado markup, que eu não chamo de markup, mas tem operadora que chama de proteção, a tal da tarifa net, muito depreciada, né? Essa dependência da operadora, ela esgota, inclusive, a capacidade de gerar impostos para o município. E o recurso que vai todo para a operadora. Quer dizer, você vê que marcar por 50% é surreal, né, João? Indo um pouco mais longe aqui. Você trabalhar com a tarifa net, você dá 50% para a operadora, 32% eu já acho surreal. Aí você vai lá e faz uma promoção, porque é muito acirrado, vai para 42%, dá mais 10%, depois dá mais 8%, e aí você acaba entregando seu hotel, seu inventário de uma operadora. Isso aí gera distorções no mercado. E realmente, eu falo, clientes que ficaram, às vezes, ficaram 10 meses fechados durante a pandemia, porque falaram que não adianta a gente querer abrir em agosto, abrir em setembro, quando não tiver quente, se eu não tiver 60% de ocupação, eu não começo a receber dinheiro. Então, eles esperaram realmente a pandemia retornar, assim, novembro, para conseguir virar o ano com ocupação, porque não adiantava. Enfim, e foi muito legal, porque você já avançou nessa pergunta que eu ia fazer, né? O markup, de maneira geral, alguns hotéis, alguns hoteleiros utilizam isso para chamar o preço, a diferença da tarifa net para a tarifa pública, né, que é a tal proteção para os operadores. Eu acho isso um conceito que precisa ser revisto, mas, enfim, do conceito de pontos de equilíbrio, você também falou já dessa referência, né, entre 30% e 35%, para você começar a ter resultado, e que eu acho importante para muitos hotéis que trabalham abaixo desse ponto. É temerário, né, quando você pega um hotel ali só com 30%, 35% de ocupação e acha que o preço dele tem que permanecer daquele jeito. Aí, eu vou entrar um pouco no mérito da precificação e vou te fazer uma perguntinha que para a gente faz total sentido, e eu acho que isso tem a ver com a estratégia do hoteleiro. Eu já ouvi hoteleiro que fala assim para mim, Cristiano, quarto fechado para mim é prejuízo. Entendeu? Então, eu não ligo para a precificação do ponto de equilíbrio no preço. Eu ligo para o meu hotel fechado. Até porque, se o hóspede gostar do meu hotel, se ele sentir uma boa experiência, se ele tiver uma boa experiência de hospitalidade, né, na estada conosco, ele vai voltar. E ele vai falar de nós. E isso é melhor do que muitas vezes muita mídia paga. E aí é um hoteleiro que trabalha abaixo da precificação de equilíbrio, tá? Abaixo do preço dele. É uma estratégia de preço. Não que ele se mantenha abaixo do preço de equilíbrio, tá? Porque a gente está falando de flutuação de preço, tá, João? À medida que o preço que a ocupação vai aumentando, no mínimo, simploriamente falando, ele vai aumentando o preço dele. Então, ele não liga para aquela ocupação que ele faz promocional. Que ele trabalha abaixo do ponto de equilíbrio de preço, tá? Vamos falar assim, financeiro. Mas alguns hoteleiros já ficam muito preocupados com o valor, com o preço, não com o valor, mas com o preço. O que você acha dessas duas estratégias? Assim, eu não quero vender menor que isso aqui, ou eu não ligo para vender menor que isso aqui, contanto que fosse só uma fatia da minha ocupação. Tá certo, bacana. É assim, Cris. O que acontece? Tá? Pode ser uma estratégia, tá? Para conquistar uma fatia do mercado. Pode sim. Só que para isso faz ser necessário você conhecer os seus números para valer. Vou te dar um exemplo. Tá? A conta que você tem que se fazer é o seguinte. Por exemplo, eu vou conceder 10% de desconto. Esses 10% de desconto, ele trará clientes suficientes para agregar valor, para gerar lucro? Não. Eu vou dar 10% e vou perder resultado? Uma reflexão.
Poderia ser na outra ponta. Não, mas eu vou aumentar. Aliás, poderia ser o seguinte: eu tenho uma diária de R$100, aumentei a diária em 10%, certo? E perdi 10% de clientes por conta disso, tá? Na verdade, o que aconteceu, né? Se você, digamos, para ficar fácil a conta, né? Digamos que você tem 100 clientes, aumentou a diária em 10%, ou melhor, você tem 10 clientes, aumentou a diária em 10%, 9 clientes voltaram não, o que significa? 9 aprovaram o teu produto com a majoração. Então, muitas vezes, o fato de você aumentar e perder uma fatia, tá? Por isso que eu bato na tecla, tem que conhecer para valer a estrutura de custo, porque muitas vezes você fala, olha, aumentei em 20%, aumentei em 10% e perdi X de ocupação. Só que foi compensado, porque o foco tem que ser a receita por apartamento disponível, né? Essa é uma ponta. No ponto que você colocou desse colega que utiliza como estratégia trabalhar abaixo, é possível que ele, de fato, tenha o controle da estrutura de custo e precificação a ponto, né? Vou dar um exemplo, digamos que ele tem uma diária de 100, ele sabe que o custo dele é 40, então sobra 60, então ele diz o seguinte, olha, no final de semana que eu vou estar vazio, não tem problema nenhum eu vender a 80, porque ainda é melhor do que eu ficar vazio. É possível que o exercício seja este, né? Quando você conhece a sua margem, você torna-se mais competitivo. Competitivo até para conceder um desconto, até para dizer, porque muitas vezes, né, o cliente vem na negociação, tá? Você não flexibiliza por não conhecer os seus números. Ou pelo contrário, tá? Porque se você conhecer bem, de repente você fala, não, mas espera, um bom negócio. E obviamente que, como eu estou na esfera somente financeira, eu não estou considerando que, olha, o cliente virá e futuramente poderá voltar, isso aí está tudo certo, né? Mas só para a gente ficar no escopo financeiro, o que acontece? Na tomada de decisão, se você conhece para valer a sua estrutura de custo ou no de formiga no custo, você sabe quanto custa a tua operação, você torna-se mais estratégico, mais competitivo, porque você tem condições de conceder desconto na hora certa e simplesmente não abrir mão também na hora certa. Porque senão você pode correr no seguinte risco. Meu hotel está lotado, estou feliz e não sobra nem um centavo, eu não equilibro os interesses. Voltando no início do bate-papo, para mim, precificação é equilíbrio dos interesses. O interesse do cliente em receber um serviço por valor X e o interesse do prestador em prestar esse serviço, cobrir custos e despesas e apresentar resultados. Sensacional, João. Sensacional. Eu poderia ficar, nós já estamos quase uma hora batendo papo aqui, eu poderia estender isso por no mínimo mais umas 2 horas, tranquilo com você aqui, viu, João? Muito legal, muito gostoso esse bate-papo. Cara, a gente vai ter outras oportunidades, a gente vai aprofundar mais nesse conceito, tá? Vamos ver, a gente está lançando aquele e-book, eu acho que você teve a oportunidade de dar uma olhada, eu passei para você aí, a gente tem uma planilha de demonstrativo de resultado, algumas ferramentas também que a gente vai passar para o nosso público, deixar disponível online aí, para poder apoiar nesse aprimoramento. A proposta do e-book é uma proposta muito legal, a gente quer desenvolver, apoiar o desenvolvimento da hotelaria nacional e dos hoteleiros, enfim, do profissional da hotelaria, por meio de ferramentas. Então, para isso que a gente está aqui, por isso, é nisso que a gente acredita. Acho que o sucesso aí é ser verdadeiro, né, João? Eu gosto muito de trabalhar com a verdade, com valores humanos, né? E para encerrar esse bate-papo nosso aqui, João, a gente vai ter, gostei demais, eu reforço aqui o convite, e gostaria de ter você em outros, mas fala para a gente aqui,
3 dicas em controladoria e custos para a hotelaria. Você já falou, eu acho que ficou claro para mim, pelo menos. Mas, resumidamente, 1 minuto. Se a gente fosse falar de 3 dicas básicas, o que o hoteleiro tem que fazer para ter isso que você falou, o controle dos seus custos, da performance, da gestão financeira do seu hotel na mão? Tá. Pense o negócio na perenidade, no curto, no médio e no longo prazo. Não faça economias que possam prejudicar o futuro do seu hotel. Olho de formiga nos custos e despesas. Tá? Até brinco, né? É um olho no peixe, outro no gato. O peixe, eu estou me referindo à receita, e o gato, eu estou me referindo às despesas. Custo e despesas, assim como o gato, é dócil, tranquilo, quando você vê, levou toda a receita, tá? Então, tem que ter olho de formiga, é um projeto que nós temos aqui no Hotel Quero, tá? Em todos os hotéis. Olho de formiga de custo e despesas, tá? Porque o objetivo em 2 pontas, receita por apartamento disponível e otimizar a estrutura de custo e despesa, obviamente, sem prejudicar o futuro da empresa, então, sem prejudicar a qualidade. Tá? Então, a régua se eu tiver que fazer uma redução de custo que impacta no cliente, que eu perco qualidade, não. Então, é um processo suicida. Perfeito, João. Meu amigo, muito obrigado. Foi sensacional. Espero que o nosso público aí, aqueles que nos escutam, que nos veem, tenham gostado. Muito obrigado, viu, João? Foi excelente estar com você aqui essa tarde, esse dia, esse início de ano. E acho que começando com o pé direito, levando informação de alta relevância, extremamente estratégica para os nossos clientes. Obrigado. Bacana, Pedro. Obrigado, tá? Obrigado pelo convite. Êxitos nos seus projetos, porque não nossos, né? Nós somos parceiros. E fico à disposição, tá? Quando quiser, só me chamar que eu estou à disposição. Tá bom? Legal, João. Obrigado. Grande abraço. Grande abraço a todos. Tá, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.